siga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo-as brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a
és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito tempo se passou desde que os profetas anunciaram a vinda do Messias. Mas em meio à escuridão havia um homem, justo e piedoso, chamado Simeão. Ele cria na promessa de Deus. Essa promessa dizia que ele veria com seus próprios olhos o Salvador antes de morrer. Ao seu lado, seu discípulo, curioso e questionador, buscava entender a esperança do seu mestre. Maria, você está bem? Quer um pouco de água? Calma, José, foi só uma contração. Mas com a graça de Deus, nós logo chegaremos em Belém. Você deve estar cansada. Afinal, de Nazaré até Jerusalém, foram 8 longos dias de viagem. A gente só parou um pouquinho para descansar. Mas aguenta firme, a gente vai estar chegando já, tá bom? Oi, com licença. Vocês querem ajuda? O profeta Simeão pode hospedar vocês na casa dele e amanhã vocês continuam a viagem. Não, meu rapaz, estamos com pressa. Lá em Belém está tendo recenseamento. Eu sou da tribo de Judá, da casa de Davi. Preciso estar urgentemente em Belém. Muito obrigada, meu rapaz. Que Deus te abençoe.
Cuidado, profeta. O senhor tem essa mania de andar olhando para as estrelas. Por que o senhor faz isso? Meu filho, porque elas me fazem lembrar das promessas que Deus fez ao nosso povo. Um dia Deus prometeu a Abraão que a nossa descendência seria tão numerosa como elas. Essa promessa ele já cumpriu. Mas tem uma que eu preciso e sei que não vou morrer sem contemplar, que é a de ver o nosso Salvador, aquela estrela que se destacará um dia diante de todas as outras. Ela será aquele que trará a luz aqui os que vivem em treva. Ele será o nosso Salvador. Mas eu não vejo nenhuma estrela se destacando no céu. E Roma continua aqui. Será que essa promessa é real mesmo? Daniel, você precisa crer, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer muito em breve. Eu posso sentir que o nosso Salvador está vindo.
Mas, profeta, será que ele vai vir mesmo? Já fomos um povo tão forte e agora somos reduzidos a isto. Agora há pouco vi um casal que teve que viajar por dias para que o Império Romano mostrasse seu poder e cobrasse impostos. Eu não acredito que Deus esteja nos vendo. Daniel, foi o povo quem escolheu dar as costas para Deus. E é por isso que colhemos as consequências dessa ação até hoje. Mas o nosso Deus é o Deus que escuta a nossa súplica e que está atento à nossa oração. Vamos, assim como desde o início, permanecermos crendo e clamando, porque em breve o Senhor vai manifestar a sua salvação no nosso meio e vai glorificar o seu povo. Mas, olha o que vem acontecendo com o nosso povo. Veja como desde jovens temos sofrido. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Yerushalayim adu aloheras traz Elohim, Shiaz aleha
Eu tenho visto tanta maldade ultimamente que às vezes penso que o meu lugar não é aqui. O nosso povo vem sendo massacrado pelos romanos. Por que não podemos ser livres? Daniel, você sente o que todos nós sentimos. O senhor não parece ter a mesma revolta que eu tenho. O que foi que Deus te mostrou que eu não consegui enxergar? Daniel, você conhece a história dos nossos antepassados. Você sabe que o Senhor nos fez não para morrer, nem para sofrer. Deus nos fez para sermos eternos. Mas foi o homem que, por desobediência, escolheu sair do jardim. E por conta disso, as consequências se arrastam até hoje. Mas desde o princípio até hoje, clamemos ao Senhor. Ele vai enviar muito em breve a sua salvação. E assim poderemos voltar ao nosso jardim da inocência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus criou todas as coisas em 7 dias. Deus criou o homem do pó e o fez à sua imagem e semelhança e lhe deu a sua missão. Domine, governe, alimente-se, seja criativo, viva, ame, seja feliz. Se relacione comigo, seja meu amigo. Contudo, não peque, não me desobedeça, não coma deste fruto. Não deixe que as paixões desse mundo tenham mais os seus olhos do que eu, o Senhor. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Profeta, o que te faz acreditar que o Salvador está perto de vir? Sei que o senhor é profeta, mas por que o senhor acredita que o Salvador nos deixará voltar ao jardim? Daniel, assim como você, eu também já tive muitas dúvidas. Mas um dia aqui nesse lugar, no templo, eu estava ouvindo sobre as palavras do livro do profeta Isaías. E eu criei que aquilo que eu estava ouvindo eram promessas reais. E aquilo vai acontecer. Eu percebi naquele momento que existe algo muito maior. E que coisa alguma nesse mundo pode substituí-lo. É por isso que todos os dias da minha vida, até que eu me vá,
eu clamarei para que veja manifesta a glória do Senhor através do meu Salvador. E assim proclamarei sua majestade e sua grandeza. E que oração foi essa, profeta? Me ajude a me levantar. Eu vou te contar como foi a oração. Habito em tendas porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo dessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como o homem que tem tudo, mas anseia por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seu carro, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas assim por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. E eu sou só teu, eu sou só teu, eu sou só teu, eu sou só teu. E depois da oração, profeta, o que o senhor fez? Depois de orar, o Espírito Santo me mostrou o que ele faria. Ele me mostrou que o nosso Senhor, a nossa salvação, vai fazer maravilhas. Veja o que ele vai fazer. Sério?
Não vejo a hora dos romanos serem humilhados. O nosso povo se tornará um povo forte novamente, como nos tempos de Davi. Daniel, o seu nome quer dizer que Deus é o nosso juiz. Mas é você que quer julgar o povo. Entenda que isso cabe ao Senhor. Nosso Salvador vai vir, mas Ele não vai vir como um rei. Ele não vai vir como um juiz. Não agora. Ele vai manifestar graça, misericórdia, salvação para todos os povos. E como Ele vai nos libertar e nos redimir do povo que nos humilha sem liderar um exército? Por ser alvo de contradição, meu filho, Ele vai mostrar com graça e com muito amor o reino do Senhor. Veja o que Ele vai fazer. Até para os romanos. Até os romanos. Ele é a luz para os gentios. Ele é a luz para aqueles que nunca conheceram o nosso Deus. O nosso Senhor fará maravilhas. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Profeta, eu não entendo como Ele vai nos glorificar depois de mortos. Olhe, você primeiro precisa desprender de todos os seus pensamentos, todos os seus conceitos formados. Você precisa aprender e entender que o nosso Senhor vai para manifestar glória, graça. Tranquilo? Assim, nosso coração precisa estar cheio daquilo que a palavra diz, cheio daquilo que o Senhor já nos prometeu. O livro de Isaías está cheio de promessas que se cumprirá através de Jesus. Ele vai ser alvo da inveja de muitos, meu filho. Ele vai ser alvo de contradição. É por conta disso que ele sofrerá horrores, e o seu sofrimento levará a humanidade para a glória do Senhor. O que Daniel, discípulo de Simeão, ainda não entendia era que antes da luz ainda haveria dor. Simeão sabia que o Salvador viria para sofrer, e isso também fazia parte do plano.
Mas, profeta, esse é o Salvador. Nosso povo, juntos com os malditos romanos, vamos matá-lo. Sim, ele morrerá. Mas entenda que não é Roma e nem ninguém que vai ser capaz de matá-lo. Ele vai se entregar por conta própria. Porque, meu querido, ao fazer isso, ele está dizendo que aqueles que antes não tinham esperança de salvação, agora podem ser salvos. Aqueles que antes não conheciam a Deus, podem se tornar herdeiros com o Filho dele. É isso que ele diz. Cristo será um homem que viverá no meio de tanta maldade, tanta perversão, mas ainda assim continuará reto e continuará poderoso, porque é o Filho do nosso Deus. Mas como ele vai fazer isso depois de morto? Daniel, você acha que Deus deixa as coisas pela metade? Não lembra o que disse o profeta Oséias? Ao segundo dia vos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele eternamente. Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, 2 amigos que falaram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou.
cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. No. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Acho que agora eu entendo. Adão trouxe pecado para o mundo e morreu. Sobre Cristo, cairá toda a culpa pelo pecado e ele morrerá para que esse pecado seja tirado do mundo. Depois ele ressuscitará para que nós também possamos ressuscitar e viver novamente no jardim. Adoni, o senhor está chorando? Será que finalmente a minha espera está chegando ao fim? Veja aquela estrela, ela brilha mais do que todas as outras. No céu a estrela brilha, luz que vem pra iluminar. Noite escura vai se abrir, esperança vem surgir. Brilha, estrela de Belém, mostre o caminho pro rei além. Em meio às sombras o amor vem, Cristo nasceu e o mundo diz amém. Amém. Oh, 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 oh. Pastores, magos a seguir, o brilho raro a conduzir. Em meio ao campo o céu se abriu, a paz chegou, o céu sorriu. Brilha, estrela de Belém, mostre o caminho pro rei além. Em meio às sombras o amor vem, Cristo nasceu e o mundo diz amém. Pastores, magos a seguir, o brilho raro a conduzir. E em meio ao campo o céu se abriu, a paz chegou, o céu sorriu. Brilha, estrela de Belém, mostre o caminho pro rei além. Em meio às sombras o amor vem, Cristo nasceu e o mundo diz amém. Amém. Oh, oh, oh. Glória que resplandece, luz que nunca esmorece, trazendo o rei da paz que a nossa vida refaz. Brilha, estrela de Belém, mostre o caminho pro rei além. Em meio às sombras
manjedoura, paz divina, reina Jesus, a promessa está aqui, luz da salvação, um novo tempo a se abrir. Enquanto o velho Simeão esperava o cumprimento da promessa, muitas outras vozes silenciosas também clamavam. Eram mulheres, mães, viúvas, servas e profetisas, que em meio às dores da opressão e da saudade de Deus, guardam em oração o anseio do novo tempo. Entre elas estava Ana, uma mulher já idosa, mas cheia do Espírito. Uma voz que não se calava diante do altar. Dia e noite ela jejuava, orava e esperava, porque sabia a redenção de Israel viria para todos aqueles que confiaram nas promessas do Senhor Deus. Agora o tempo se cumpre. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis. Ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando sereno numa manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança ao qual se agarraram homens e mulheres. Ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador. Ali, com pés, mãos e um pequeno sorriso, a incandescente luz. Atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, percebida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória, como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus. E ele, na verdade, o é. É a imagem do Deus invisível. O espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai. Sua fala, um eco da vontade perfeita de Deus. Seus atos, uma demonstração dos juízos e da misericórdia entre os homens. E isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude. Nele, em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele e esteve entre nós. E vimos sua sabedoria deslumbrante. Ainda menino, discutindo com gente já vivida. Vimos sua graça e bondade. Quem mais tocaria em gente impura? Defenderia as mulheres e comeria com os pecadores. Vimos o seu poder sobre homens, demônios e até mesmo sobre a fúria dos mares. Vimos sua santidade e pureza. Quem mais bradaria com tamanho zelo em favor de Deus, diante de comerciantes vigaristas, sacerdotes enganadores e ricos corruptos? Ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmo. Deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos. Porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus,
avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós, que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado, aflito, ele estava, na verdade, levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo, em vergonha, em desprezo, sobre a pesada mão da furiosa ira de Deus. Morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor, e o filho se foi, morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus, aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça? Pois é Deus. Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismos o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz. A alvorada então raiou, o inverno apático se dissolve em cores. A morte é vencida pela vida, o bem triunfa sobre o mal, e a noite vem despontar o clarão do meio-dia. Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum. Mas agora, nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, hasteados estavam os assassinos falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável! Perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade. Mas bem-aventurados os que creem nessa notícia. Felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido é encontrado e o rebelde trazido de volta ao lar. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará dessa segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo Jesus, nascido na humilde manjedoura de Belém, é o nosso sublime bem. A luz venceu. "40 dias haviam se passado daquela conversa e da visão da estrela que brilhou mais do que as outras no céu de Jerusalém. O Espírito Santo avisou a Simeão que o Salvador estaria no templo naquele dia. E ele, acompanhado do seu discípulo, foi para o templo para ver cumprir-se a promessa que o Senhor lhe fez. E, finalmente, ver o seu Salvador." Profeta, tem certeza que é hoje que o senhor ouviu direitinho a voz de Deus? Daniel, tenha calma. Fui eu quem passei a vida toda esperando. Você está mais ansioso do que eu? Não é para menos. Estamos falando da vinda do Salvador. Profeta, olhe, é o casal que eu vi passando no dia da estrela brilhante do céu. Daniel, o Espírito Santo me disse que é ele. É esse menino
o Redentor do mundo, a salvação para os perdidos. É a palavra do Senhor manifesta. Acho que agora eu consigo entender. O Salvador seria da geração de Davi. E o homem disse que era da casa de Davi e da tribo de Judá. A estrela de Jacó brilhou muito mais do que as outras. Estava prestes a dar a luz. Bem que o Senhor me disse que ninguém seria o mesmo depois de cruzar com ele. Ele ainda estava no ventre quando tocou o meu coração. Louvado seja Adonai. Agora, Senhor, segundo a tua palavra, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, a esperança para os perdidos, o refrigério dos cansados. Que o Senhor abençoe e que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó sejam louvados. Que Ele lhes dê sabedoria e graça para criar esse menino. Que o seu caminho, ainda que não fácil, seja de maravilhas e milagres. Que vocês possam, com graça, conduzi-lo. Mulher escolhida, a espada transpassará a tua alma, mas ainda na dor verás a salvação do Senhor. O rapaz olhava para o sofrimento do seu povo e se perguntava: por que o Salvador demora? Por que Deus não faz algo? E talvez você também já tenha feito essas perguntas. Porque hoje, assim como naqueles dias, também vivemos dias de incerteza, angústia, dor. Naquela época, eles esperavam a vinda do Redentor. E hoje, nós esperamos a sua volta. E como Simeão, somos chamados a esperar com fé, a vigiar com esperança e confiar, mesmo quando tudo parece silencioso e impossível. Porque aquele que veio voltará, e assim como o Salvador veio no tempo certo, silencioso e humilde, ele voltará com glória e poder. E então toda lágrima será enxugada e toda promessa plenamente cumprida. Até lá, que o nosso coração seja como o de Simeão, firme na esperança, cheio do Espírito Santo e sempre com os olhos voltados para o céu.
Glória a Deus. Lucas capítulo 2, do versículo 7 em diante. Nós temos um relato precioso e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lucas capítulo 2, do versículo 7 em diante, o texto diz assim: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolvendo-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa é com certeza a época mais linda do ano. As cidades estão iluminadas, as casas estão iluminadas, as luzes são a grande marca desse tempo. Porém, em Isaías, capítulo 9, e no versículo 2, o texto diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz que importava de verdade, a luz que deve clarear as cidades e as nossas casas. Essa luz verdadeiramente precisa ser Jesus Cristo. A humanidade recebeu Jesus. Alguns dizem que a maior viagem que o homem já fez foi sair da terra e pisar na lua. Mas a história que retrata a vinda de Jesus diz que a maior viagem de todas foi o Filho de Deus deixar a eternidade e pisar nesta terra. O anjo começa dizendo: Não tenham medo, porque Jesus nasceu. Hoje, a mesma palavra eu quero deixar ao seu coração: não tenha medo, pois Jesus permanece vivo. Ele permanece sendo a luz que clareia a nossa casa. Ele é a luz que extingue o medo, que lança fora todo medo. A primeira alternativa que temos quando nos deparamos com medo é fugir. E o Senhor nos convida diante dos cenários de medo, primeiro a não temer, segundo a nos abrigar nele. Nós estamos vivendo em tempos de trevas, porém onde Jesus chega é a luz que reina. No escuro o medo encontra lugar, por isso ele se propõe ser a luz do mundo. Quando o Senhor chega em nossa vida, Ele tira, Ele acaba com a possibilidade de vivermos aprisionados pelo medo, porque a sua vida faz com que a esperança retorne ao nosso coração. Nesse período de Natal, nesse final de ano, o que nós queremos declarar a você em alto e bom som é que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, porque Ele ressuscitou e já não há mais motivos para paralisarmos a nossa vida diante do medo.
Esse é o tempo de se quebrar a paralisia e avançar, voltando a caminhar. Jesus traz vida e movimento para a nossa existência. O convite que eu faço a você é: não viva mais na escuridão. Sabe por quê? Porque Ele vive. O Natal onde Jesus possa nascer em nossos corações. História que nós ouvimos nessa noite, contada por tantas mãos, narra a promessa, narra os relatos de uma história marcada pela dor, mas pela vitória. Jesus não encontrou lugar nas estrebarias para ficar. A pergunta hoje é: Jesus tem um lugar para habitar em nosso coração? Ou as estrebarias dos nossos corações também estão fechadas, cheias, ocupadas demais para dar lugar a Ele? Na hospedaria a pessoa faz uma refeição e vai embora. A hospedaria é um lugar de passagem. A hospedaria ocupada lembra-nos o coração que está sempre ocupado com as preocupações da vida, com a luta da vida, com as nossas muitas vaidades, com as paixões da carne. Jesus quer encontrar corações onde Ele não seja apenas alguém de passagem. O Senhor quer corações onde Ele possa habitar. Aquele que habita, é assim que o texto afirma, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do coração, aquele que decide abrir as portas. Eis que estou à porta e bato. É porque Ele vive que a nossa vida se enche de uma esperança completa. Esse Natal seja um Natal marcado pela luz do Senhor. A luz de Cristo deve brilhar mais do que os enfeites, deve brilhar mais do que todas as luzes que possamos estabelecer para iluminar a nossa vida. Jesus é a luz do mundo, e isso precisa ser para nós referência. Uma luz que define um ponto para onde nós podemos ir. Quando uma luz se acende, claramente passamos a ter uma direção para caminhar. Que a sua vida seja marcada pela direção do Senhor. Eu amo a expressão que o profeta nessa noite declarou: os meus olhos viram a tua glória. Que eu e você possamos olhar para Jesus nessa noite e o nosso coração possa dizer a mesma coisa: os meus olhos viram a tua glória. Aleluia. Estou encantado porque os meus olhos viram a tua glória. Que os seus olhos sejam atraídos pela luz. Que os seus olhos sejam atraídos pela voz dele. Tudo porque ele vive. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós queremos encerrar essa noite debaixo de uma canção. Uma canção que serve para nós como uma verdade absoluta. Que você, sua casa e a sua família possa viver um tempo muito especial. Celebramos no Natal, não a morte, mas o nascimento de Cristo Jesus. Ele nasceu. Reúna a sua família. Prepare a melhor mesa que você puder preparar. Convide a sua família. Ilumine a casa, ilumine a rua, ilumine a vida. E em volta da mesa, proclame Jesus Cristo. O motivo de nos reunirmos, o motivo de estarmos aqui é Ele, Cristo Jesus. Que você possa viver esse Natal em alegria, em paz. É assim que a Igreja Gileade, e nós queremos
em nome da igreja, desejar a você esse tempo pleno de felicidade. A maior alegria não é aquilo que temos, mas é aquilo que somos em Cristo Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa noite a declarar, porque Ele vive. Aleluia. Se você sabe, cante junto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare, porque Ele vive, Ele está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos fechando os corredores. Avance sobre os corredores. Nós vamos ainda encerrar cantando. Quero convidar minha família a subir aqui, a Sirlene, a Camila, o Arthur. Queremos encerrar orando pela igreja. Enquanto vocês juntam, vamos cantar pela última vez, porque Ele vive. E aí encerramos. Eu quero celebrar. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche os seus olhos e adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esses momentos vividos na tua presença, por tudo que aconteceu hoje à noite, tudo que aprendemos, tudo que ouvimos de ti, Senhor. Que possamos sermos fiéis a ti, Senhor, até que o Senhor venha. Obrigada, meu Pai, por ter entregue teu filho naquela cruz por nós. Nós não merecíamos e Ele sofreu por nós, pagou o preço tão caro. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida, pelo teu amor incondicional. Obrigada, Senhor, por todos os dias, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem
nos livrado, Senhor, que nós nem vemos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigada por não ter deixado faltar, Senhor, nada nas nossas famílias, que esse ano foi ano de bênção, ano de amadurecimento, de crescimento. Fomos esticados também como igreja, Senhor, e aprendemos tanto de Ti. Aprendemos a amar uns aos outros, aprendemos a ser família. Pai, que possamos aprendermos mais de Ti, Senhor, a caminharmos mais contigo todos os dias, todos os momentos, Senhor. Ser com as nossas vidas, ser com cada família que está aqui, cada pessoa, mesmo que ela pense que está só, que ela não se sinta só, porque o Teu Espírito Santo é com todos nós. Pai, que cada pessoa representando aqui uma família, que o Senhor possa, Pai, abençoar essas famílias, todas as famílias que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a Tua graça infinita, derrama o Teu amor e principalmente, Senhor, a salvação em Ti. Ah, Deus, salva todos, Pai, os nossos que temos colocado diante de Ti, Senhor, Te pedindo que o Senhor salve. Pai, não adianta bens, não adianta nada sem sermos salvos em Ti, Jesus. Pai, salva, Pai, nossa família. Salva, Senhor, tantas famílias que estão aqui, Senhor, Te pedindo. Escuta as orações dessas pessoas, desses irmãos, Te pedindo a salvação de um ente querido. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça nunca, 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 Senhor, deixe de transbordar em nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Essa noite é gratidão, gratidão, porque Jesus, Ele está vivo, Ele está vivo. Muito obrigada, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Em Jesus. Deus abençoe sua vida. Um Feliz Natal. Que o Senhor cuide de cada casa e cada família. Amanhã, 18 horas, é o nosso culto da palavra profética. Queremos te receber aqui. Na saída nós temos ali, do meu lado aqui direito, nós temos a manjedoura.